Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro. A Cida, nossa coordenadora de pastoral, dará início com a oração. Boa noite, paz e bem. A todo tempo nós somos abençoados. Por isso eu gostaria de iniciar esse momento pedindo a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que estejam conosco neste momento. E eu gostaria de compartilhar nesse instante, no silêncio aí do nosso coração, essa oração de bênção. Ela é conhecida por alguns aqui da escola e ela nos lembra dessa necessidade de nós reconhecermos Deus que nos abençoa sempre. Onde quer que fores, Deus te conduza. Onde quer que necessites ir, Deus te acompanhe. Quando a dúvida chegar à mente, Deus te esclareça. Quando a dor chegar ao coração, Deus te conforte. Quando os pés vacilarem, Deus te dê firmeza. Quando o desconhecido te surpreender, Deus te tranquilize. Quando os horizontes escurecerem, Deus te ilumine. Que em tuas esperanças e necessidades, Deus te atenda. Que tudo o que quiseres, Deus te dê o melhor. Que nas horas de ansiedade, de incertezas, Deus te acalme e te dê segurança. Que em tuas orações e em teus sonhos, Deus te ouça e te faça concretizar. Que a todos os bons planos, Deus te faça realizar. Em suas decisões, em seus passos, Deus te dê discernimento e equilíbrio. Que em todas as atitudes, Deus te dê temperança. Em tuas ações, Deus te dê humildade. Que enquanto houver algo a realizar, Deus possa contar contigo. E que em todos os dias o amor de Deus continue contigo. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém. Uma boa reunião para todos. Obrigada, Cida. Aos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro sobre o papel da educação socioemocional na saúde de nossos filhos. A nossa palestrante, Patrícia Franco, é doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, é pedagoga, fisioterapeuta, atua há 16 anos na área da educação e há 9 com educação socioemocional e equilíbrio emocional, cursa especialização em neurociência, educação e desenvolvimento infantil na PUC, é também autora, professora, produtora de conteúdo e palestrante, além de consultora pedagógica do Programa Pleno Educação Socioemocional, que é nosso parceiro neste ano, neste tema especificamente, e é tão importante, que norteia o nosso bate-papo de hoje. Esse encontro tem a duração prevista de 1 hora, entre a apresentação da doutora Patrícia e as respostas às questões que foram previamente encaminhadas, mas nós deixaremos o chat aberto para que vocês possam também formular novas questões que serão respondidas à medida do possível dentro desse nosso horário combinado. Desejamos aqui que esse seja um encontro muito produtivo e um excelente momento a todos. Patrícia, seja muito bem-vinda. Agora o momento é seu. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada a toda a equipe da escola pelo convite, pela confiança. E agradeço também a todas as famílias presentes que separaram aí um tempinho da noite, um tempinho do descanso, para poder conversar sobre a educação, dos filhos, se inteirar um pouco sobre o que é educação socioemocional, que de certa forma é uma novidade ainda, nas escolas, ainda é uma novidade aqui no Brasil,
mas eu digo que, embora seja uma novidade, é um caminho que sem volta, né? Nós vamos encarar esse desafio de fazer a educação socioemocional nas escolas, porque é necessário, é o que a gente vai conversar hoje aqui, né? Por que esses novos tempos, eles fazem necessária a educação socioemocional dentro das escolas. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, muito obrigada pela presença de todos, espero que a gente tenha um momento bacana de aprendizado, de troca, né? Depois de uma oração linda, a gente se sente bastante resguardados e protegidos aqui, né? Para a gente poder conversar e pensar um pouquinho sobre a educação dos nossos filhos. Então, eu vou começar esse momento. Eu acho que pensei em fazer essa apresentação e depois realmente tentar deixar um tempo para a gente poder conversar, tirar as dúvidas, né? Bater uma bolinha, bater um papo para deixar esse momento um pouco mais descontraído e mais leve. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar, porque eu sempre acho que o recurso visual, ele ajuda bastante a gente a entender o tema que está sendo tratado, né? Como professora, a gente sabe o quanto é importante trazer um recurso visual para junto de uma fala, de uma discussão, né, o quanto isso ajuda no processo de aprendizagem. Então, como a Fátima disse, né, eu trabalho no Programa Pleno, trabalho para o Programa Pleno como consultora socioemocional, e o Pleno é hoje um programa de educação socioemocional parceiro da escola, e a gente vai entender um pouquinho por que a educação socioemocional é importante e como o Pleno trabalha essa educação socioemocional dentro da sala de aula com os nossos filhos e para além da sala de aula, também com as famílias, com a comunidade escolar, né? Porque a gente entende que a educação socioemocional tem que fazer parte da cultura da escola e tem que envolver toda a comunidade, não só as crianças. Eu vou passar um videozinho para vocês, né? Para a gente dar uma introdução aí sobre a educação socioemocional e assim que o vídeo terminar, a gente volta a conversar. Nada nasce pronto. Tudo vai se desenvolvendo com o tempo, as experiências e os estímulos. E essa construção evolui de maneira mais concreta quando fazemos juntos, porque somos feitos de conexões que nos fortalecem. Mas como formar pessoas mais preparadas e completas para os desafios do mundo moderno? Com o Programa Pleno, as escolas ensinam os alunos a lidarem com as emoções e sentimentos, suprindo as necessidades e os interesses dos estudantes e desenvolvendo competências socioemocionais, capacitando os jovens a fazerem as melhores escolhas para planejar e consolidar o futuro. Assim é uma escola plena. Então, hoje, nós não falamos mais em educação sem falar em educação integral, né? E educação integral passa não só pelas hard skills, né, que são aquelas habilidades que a gente chama de habilidades duras, habilidades mais grosseiras, que passam pelo conhecimento cognitivo, as disciplinas tradicionais, como também as habilidades mais sutis, que a gente chama de soft skills, que são aquelas habilidades que estão ligadas ao nosso desenvolvimento social e emocional, né? Entre outras. Então, essas habilidades também são muito importantes, né? E a gente precisa trabalhar com as nossas crianças. Além de educadora, né, eu venho aqui conversar com vocês também como mãe. E eu acho que isso é ótimo, isso aproxima a gente, né? Eu sou educadora, sim, trabalho com educação, mas eu acho que o papel mais importante que eu desempenho na minha vida é, de verdade, o papel de ser mãe da Sofia. Né? A Sofia hoje está com 20 anos, né? Já está uma mulher formada, já está adulta praticamente, então a gente, enquanto pais, a gente se sente assim com o coração aquecido, né? Porque cumprimos aí uma etapa importante da missão depois que os filhos crescem e já começam a se tornar autônomos. Mas a minha jornada dentro da educação socioemocional se deu muito em função da minha filha, né? Em função da minha experiência com a maternidade. Então, eu conheci a educação socioemocional, ainda não era mãe, né? Eu fui professora universitária há muitos anos, e durante a minha carreira como professora universitária, como pesquisadora, eu tive um burnout, que é um esgotamento físico, né? Tinha uma jornada de trabalho excessiva, sempre fui muito workaholic, sempre gostei muito de trabalhar,
e aí a gente perde um pouco a medida, né? E a gente não vê a importância do descanso, a importância da pausa. E com isso eu tive esse primeiro impacto na minha vida e sofri consequências muito graves. Por esse esgotamento emocional, eu desenvolvi problemas físicos. Eu desenvolvi uma fibromialgia, infecções de repetição, né? Dificuldades para dormir, enfim, uma série de problemas físicos que surgiram a partir de uma questão emocional, que era a minha dificuldade de lidar com a minha carga de trabalho, de saber a hora de descansar, saber a hora de parar, né? E depois, obviamente, aí eu já fui conhecendo um pouquinho da educação socioemocional, nem se falava de educação socioemocional aqui no Brasil, né? Então a gente pesquisava muito fora. E depois que eu me tornei mãe, que a minha filha entrou aí na escola, no processo de alfabetização, né? Eu também comecei a entender a importância de trabalhar a educação socioemocional, porque comecei a ver, né, com o olhar de mãe, mais do que o olhar de educadora, né, como era importante para minha filha a construção dos relacionamentos dentro da escola, de ter relacionamentos saudáveis, quais eram as dificuldades que ela tinha de construir esses relacionamentos, né? Não só dificuldades que vinham dela, mas também de outras crianças, das outras crianças com as quais ela convivia. Então, comecei a me interessar mais por esse assunto, e chegou um momento aí do processo de educação dela, do ensino fundamental, né? Ainda no ensino fundamental, que eu pedi um ano sabático da universidade, e fui passar um ano fazendo um trabalho voluntário na escola da minha filha, dentro do Conselho de Pais, né? Era uma cooperativa de ensino de pais, e dentro do Conselho Mantenedor, eu fui fazer um trabalho voluntário para trabalhar a educação socioemocional com as crianças da escola, né? Tentar melhorar as questões de relacionamento, de bullying, de aprendizagem, de foco na aprendizagem, né? E fiquei encantada, assim, pelo trabalho, e quando esse ano sabático terminou, eu não consegui voltar para a faculdade. Eu fui convidada para ser diretora da escola dela, para continuar lá trabalhando, e fiquei. Nunca mais eu voltei para o ensino superior, aí fui fazer pedagogia, e estou até hoje trabalhando exclusivamente com educação socioemocional, né? Tamanha a minha paixão por esse tema, tamanha a transformação que eu vi acontecer na minha vida pessoal, profissional, e na vida da minha filha, depois que eu comecei a estudar educação socioemocional, né? Então, eu acho que hoje, mais do que uma carreira, mais do que uma profissão, a educação socioemocional, para mim, é um propósito de vida mesmo, né? Então, fiz essa pequena introdução, porque eu acho importante vocês entenderem de que lugar eu vou falar com vocês, né? É no lugar de alguém que vive educação socioemocional de verdade, né? E isso, para mim, é muito precioso, muito importante. Eu acho que faz toda a diferença. Então, eu vou começar esse momento provocando uma pequena reflexão aqui, e gostaria que vocês, internamente, né, que vocês se respondessem essa pergunta: o que você quer para o seu filho, para a sua filha? O que você mais quer? Se você pudesse definir em uma palavra, o que você mais desejaria para o seu filho, para a sua filha? Eu acho que, como mãe, essa é uma pergunta que não é difícil para a gente responder, né? É óbvio que a gente quer muitas coisas para os nossos filhos, mas nesses anos todos trabalhando com educação socioemocional, sempre que eu começo uma palestra para pais, fazendo essa pergunta ao vivo, assim, né? E peço para eles irem me respondendo, as respostas, elas são sempre muito parecidas, né? Assim, eu quero que o meu filho seja feliz, né? Eu quero que seja uma boa pessoa, eu quero que seja uma pessoa que contribua de forma valorosa para o mundo, que tenha propósito, né? Que seja uma pessoa alegre, enfim, que construa uma família, né? Eu nunca ouvi, em todos esses anos, um pai, uma mãe dizer assim: eu quero que o meu filho seja milionário, eu quero que o meu filho, para o futuro, se eu puder escolher uma coisa, eu quero que o meu filho tenha sucesso na carreira profissional. Esse não é o primeiro desejo das pessoas, dos pais e das mães com quem eu converso. Sempre o primeiro desejo para os nossos filhos não são bens materiais, são valores, né? E eles são valores por uma razão muito simples, porque a gente sabe que se nós criarmos os nossos filhos, se eles se desenvolverem, né, com valores, as outras coisas são consequência. Sucesso profissional, né, o sucesso material é uma consequência
de pessoas que são construídas e que são educadas a partir de valores, de questões maiores. Então, eu imagino aqui, embora a gente esteja aí no remoto, né, eu imagino que quando eu fiz essa pergunta, a grande maioria de vocês respondeu, né, que o que deseja para o seu filho é um bem imaterial, é um valor, né? Então, eu acho que isso nos une, enquanto pais, mães e educadores também. Porque nós, educadores, também, quando a gente pensa o que eu quero para os meus alunos, né? A gente pensa isso, que sejam boas pessoas, que sejam pessoas felizes, que agreguem o mundo, né? Que tragam benefício para os outros. Então, se a gente pensa isso, se a gente quer isso para os nossos filhos e para os nossos alunos, vem aí uma segunda reflexão. Vocês acham que trabalhar as emoções, falar sobre as emoções é importante? Né? A gente fala na escola, a gente aprende na vida sobre matemática, língua portuguesa, geografia, história. Aí a gente cresce, a gente vai aprofundar os nossos estudos, né? Eu, como uma pessoa que trabalhou muito tempo com pesquisa, né? Fiz carreira acadêmica, a gente sempre olha muito para fora, né? A gente quer conhecer as coisas que estão fora, a gente cria instrumentos para isso, microscópios, telescópios, satélites, para enxergar cada vez mais longe, fora. Mas quantas vezes por dia a gente para olhar para dentro? Para olhar para as nossas emoções, para perceber como a gente está se sentindo diante das coisas, diante dos desafios que a vida vem nos apresentando, né? Então, a partir dessa reflexão, vocês acham que trabalhar as emoções das crianças, trabalhar as emoções dos nossos filhos é importante? Né? E aí eu posso dizer para vocês, né, que as emoções importam, sim, né? E que as emoções importam de uma forma muito profunda, elas importam muito. Né? Olhar para o nosso mundo interno, reconhecer o nosso mundo interno, é muito importante por uma série de fatores. E a gente poderia passar aqui facilmente 4 horas falando sobre isso. Mas a gente vai enxugar, a gente vai falar um pouquinho mais rápido, em 1 hora, né? Então, eu queria mostrar para vocês, né, falar rapidamente quais são os porquês de se trabalhar a educação socioemocional mais diretamente no ambiente escolar. Né? Quais são os benefícios disso? Por que é importante trabalhar as emoções para os nossos filhos na escola? Né? Então, as emoções elas têm influência direta, primeiro, na capacidade de foco. Tá? Para uma criança aprender o conteúdo que é apresentado para ela na escola, é importante que ela tenha foco? É importante que ela consiga se concentrar? Né? É muito importante. Hoje, eu falo isso de uma posição de muita tranquilidade, porque, além de ser educadora, eu sou da área da saúde também. Muitas crianças diagnosticadas com TDAH, principalmente aquelas que são diagnosticadas rapidamente, numa consulta de, às vezes, 20, 30 minutos, né? Essas crianças não têm transtornos de déficit de atenção. Elas têm uma dificuldade de foco e concentração, muitas vezes por falta de autorregulação emocional. Então, quando a gente trabalha a educação socioemocional, e a gente trabalha a alfabetização emocional e desenvolve essas habilidades de autorregulação emocional, essas crianças passam a ter mais foco, maior capacidade de concentração, maior capacidade de autogestão do seu tempo de estudo, né? E de automotivação para estudar. Então, a educação socioemocional melhora a qualidade da aprendizagem a partir do momento que ela trabalha a capacidade de foco dos nossos alunos. E isso já está comprovado, tá? Pelas pesquisas, inclusive com dados numéricos, né? Então, a gente já sabe que isso realmente funciona, tá? A educação socioemocional, ela melhora a autoconfiança. Hoje, um grande desafio dentro das escolas vem da questão dos relacionamentos, de bullying, né? De dificuldade de relacionamentos. E quando uma criança desenvolve autoconhecimento, ela passa a se tornar uma pessoa mais autoconfiante, uma criança mais autoconfiante. E nós que trabalhamos em escola, nós sabemos bem que as crianças que são vítimas de bullying, geralmente são crianças que têm baixa autoestima, dificuldade de autoconfiança, né? Toda relação de bullying, às vezes nem é um bullying, é uma criança que pega a outra para ficar provocando, nem caracteriza um bullying, né, uma coisa tão pesada,
mas tem aquela provocaçãozinha diária, né? Aquela dificuldade de se relacionar. Toda relação, ela é interdependente. Quando a gente olha para uma relação que está com dificuldade, a gente não pode olhar uma criança só, a gente tem que olhar as duas. Mesmo na relação de adultos, né? A gente olha os dois, né? Então, quando existe uma relação onde uma criança está abusando e a outra está sendo abusada, nós precisamos cuidar das duas, né? Corrigir, trabalhar o comportamento da criança que está abusando e também trabalhar a autoconfiança, o comportamento da criança que está sendo abusada, para que ela nunca mais seja vítima, né? Então, a educação socioemocional, ela tem esse poder de trabalhar ambos os lados da relação. A gente nunca olha para um lado só. Eu poderia facilmente dizer assim, vou pegar a criança que está abusando da outra, né? Que está fazendo, praticando bullying, enfim, vou punir essa criança e achar que isso vai resolver. Não vai resolver o problema. A gente precisa fortalecer a outra criança que foi abusada, né? Então, a gente precisa trabalhar a relação como um todo. E a autoconfiança traz um melhor índice na prevenção dessas dificuldades de relação dentro do ambiente escolar. Um outro ponto é que quando a gente trabalha a educação socioemocional, a gente trabalha o poder de decisão, o poder de escolha dessas crianças. A partir do momento que elas passam a se conhecer melhor, saber melhor quem elas são, o que elas sentem e o que elas querem, elas conseguem tomar melhores decisões, né? Então, acho que todo o pavor de pai e mãe é pensar que o seu filho vai ser influenciado por outras crianças, né? Quando que uma criança é influenciada pelas outras? Quando ela não se conhece bem, quando ela não tem autoconfiança, quando ela precisa ser aceita por um grupo, quando ela sente a necessidade de ser aceita, porque ela não tem, porque ela tem essa dificuldade de se relacionar. Então, a partir do momento que eu tenho uma criança que se conhece bem, que tem mais autoconfiança, que sabe quem ela é, né, e que se sente apoiada emocionalmente, ela toma a decisão que ela acha mais correta. E, geralmente, ela vai tomar melhores decisões. Porque ela não vai se sentir desafiada a fazer alguma coisa que muitas vezes ela sabe que não é adequada, né? Quando a gente tem crianças que cometem pequenas infrações, né, dentro do ambiente escolar, por exemplo, não pode sair da sala de aula, falar que vai ao banheiro e ficar lá fora da sala para não assistir a aula, né? O famoso cabular a aula, né? Quando uma criança faz isso, dificilmente a gente consegue trabalhar, né, esse comportamento se a gente não trabalhar o poder de decisão dessa criança, né? Às vezes ela toma essa decisão porque ela mesma não sabe muito bem como ela está se sentindo, o que ela está sentindo em aula, como ela lida com a dificuldade que ela tem de prestar atenção naquela aula, né? E tem um momento ali de querer de escapar. Então, eu estou dando um exemplo muito simples, mas existem N situações dentro da escola onde o poder de decisão é muito importante para os alunos, né? Onde eles vão precisar tomar decisões e tomar decisões mais assertivas, tá? As emoções influenciam diretamente, a educação socioemocional influencia diretamente na qualidade das relações dos nossos filhos dentro da escola. Então, por tudo isso que eu já falei anteriormente, né, as crianças, quando elas trabalham as suas próprias emoções, trabalham o autoconhecimento, a autorregulação, elas passam a ter melhores relações. Então, elas começam a ter mais amigos, amizades e relações mais profundas, de mais valor, né? Não amizades e relações superficiais. Então, hoje a gente vê os adolescentes, por exemplo, os jovens, falando em relacionamentos líquidos, né? Eu não tô, você não tá legal hoje, então eu também não quero conversar com você, eu vou conversar com outro. Eles não aprofundam nas relações, porque eles têm baixa tolerância, baixa resiliência, por exemplo, à rejeição, ou a um dia que o colega não está de bom humor. Então, eles já não conseguem lidar com a alteração do humor do outro, né? E com os nossos filhos a mesma coisa. Se os nossos filhos estão emocionalmente muito instáveis, dificilmente outras crianças vão querer fazer amizade de valor com os nossos filhos. Então, é muito importante que eles aprendam a trabalhar, a autogerenciar suas emoções, para que eles tenham para que eles consigam estabelecer melhores relações ao longo da vida, não só dentro do ambiente escolar, mas isso é uma coisa que vai para a vida inteira, né? A gente também, enquanto adulto, a gente prefere construir uma amizade profunda com as pessoas que são mais estáveis emocionalmente ou com aquelas que são muito instáveis,
né? A gente só consegue ter relações profundas com pessoas muito instáveis emocionalmente se nós somos emocionalmente mais estáveis, né? Então, de qualquer forma, é importante trabalharmos as nossas emoções, porque assim nós, estando mais estáveis emocionalmente, vamos conseguir lidar melhor tanto com as pessoas que são mais instáveis quanto com as que são mais estáveis. E a gente sabe hoje que um dos maiores fatores para a felicidade das pessoas são as relações que elas constroem ao longo da vida. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas felizes, é importante que a gente fomente a construção de bons relacionamentos para eles, né? A gente ajude os nossos filhos a construírem bons relacionamentos, né? Bom, como eu falei que as emoções influenciam diretamente na capacidade de foco, naturalmente, elas vão influenciar na qualidade da aprendizagem, né? Nossas crianças vão aprender mais, melhor em menos tempo. É muito comum, durante as minhas palestras, as minhas falas com os professores, com as famílias, né? Surgiu uma pergunta assim, nossa, mas por exemplo, vai ter uma aula de educação socioemocional, podia ter uma aula mais de língua portuguesa, uma aula mais de matemática, são as disciplinas mais importantes, né? Mas eu garanto para vocês que com uma aula por semana de educação socioemocional, as crianças vão passar a aprender melhor e em menos tempo todas as outras disciplinas, porque elas vão melhorar a capacidade de foco e a capacidade de aprendizagem, né? Então, é a mesma coisa que a gente adubar um solo antes de plantar alguma coisa. Eu podia dizer assim para vocês, não perde tempo adubando o solo, não, vai plantando, porque o tempo que você vai trabalhar a terra, adubar, você pode plantar 20% mais, né? Então, você está perdendo tempo adubando a terra, afofando a terra, né? Mas todos nós aqui sabemos o quanto é importante preparar a terra antes do plantio. Então, a educação socioemocional, ela é, na verdade, a fertilização do solo da educação dos nossos filhos, né? Quando a gente prepara os nossos filhos emocionalmente, a gente está melhorando a qualidade de todas as sementes que a gente está plantando dos conteúdos que eles vão aprender na escola, tá? E por fim, né, dentro de tantas outras vantagens da educação socioemocional, eu vou destacar aqui o trabalho. O mercado de trabalho hoje, antigamente, na nossa época, né, nós éramos contratados pelo nosso currículo. A gente entregava o currículo e a gente era contratado pelo nosso currículo, e as demissões aconteciam por falhas nas relações, por dificuldades, né, por problemas relacionais. Dificilmente a gente era demitido por incapacidade profissional. Eles olhavam o nosso currículo, a gente era contratado por todas as nossas hard skills, né, o nosso conhecimento, e aí as demissões aconteciam por falhas de relacionamento, né, problemas, vamos dizer assim, comportamentais dentro do ambiente de trabalho. Hoje, além, né, das demissões por problemas de comportamento, os nossos filhos também são contratados, são avaliados na contratação pelas habilidades, pelas soft skills, pelas habilidades sutis que eles têm, e entre elas, as habilidades socioemocionais. Então, quando a gente vê um processo de seleção, com dinâmicas de grupo, né, tudo isso é para avaliar a capacidade que as pessoas, né, que estão pleiteando aquela vaga, a capacidade que elas têm de dialogar, de trabalhar em equipe, de acolher a ideia do outro, de colocar a sua ideia e fazer com que as pessoas comprem a ideia que ela está colocando, formando assim um bom time de trabalho, né? A capacidade que ela tem de motivar o seu próprio time. Então, veja, a importância da educação socioemocional, ela vai se refletir não só na vida escolar, mas também na vida profissional dos nossos filhos, né? Hoje, a gente tem uma dificuldade enorme no mercado de trabalho, porque os jovens que estão indo para o mercado de trabalho, eles têm muita dificuldade de relacionamento, eles não conseguem receber um feedback de um chefe, eles não têm resiliência para ouvir um feedback negativo, para se corrigir, né? Então, é muito importante que eles desenvolvam essas habilidades também. Bom, pessoal, então reconhecer, né? Reconhecer as emoções e lidar com as emoções de uma forma saudável é uma competência. Naquele vídeo que a gente ouviu ali no início, ele fala isso, né?
que a educação é um processo. Do mesmo jeito que aprender matemática, língua portuguesa, geografia é um processo, a educação socioemocional também é, né? E é um processo que desenvolve competências. Então, os nossos filhos, eles podem, sim, aprender e desenvolver as habilidades socioemocionais dentro do ambiente escolar, como qualquer outra disciplina, tá? Então, todas essa aprendizagem, essa melhora das relações, decisões do trabalho, tudo isso vai ser desenvolvido dentro do programa de educação socioemocional. E é por isso que chama programa, né? Porque realmente é um processo de aprendizagem. Bom, aí indo um pouco para a nossa realidade, né? O que a gente vê hoje em dia, a gente percebe que desenvolver essas competências, ela deixou de ser importante e passou a ser urgente. O cenário que a gente vê hoje, né, ele deixa muito claro para nós que existe, sim, alguma coisa de muito urgente nessa geração, né? A gente está vendo um cenário muito diferente, um cenário dentro da formação inicial dos nossos filhos, da formação escolar dos nossos filhos, muito diferente do que a gente via na nossa época de escola. E aí é importante a gente refletir, né? O que está acontecendo? De onde surgiu isso? Isso não surgiu do nada, né? Em algum ponto, essa realidade escolar, essa realidade das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes, ela passou a mudar, ela começou a mudar, né? Eu acho que nenhum de nós aqui vai se recordar, na nossa época de escola, de ter ali, quando a gente estava no ensino fundamental, anos iniciais ali, né? Primeiro, segundo, terceiro aninho, de ter crianças, colegas, amiguinhos, crianças em escola, sofrendo de crises de ansiedade, sofrendo de depressão, né? Então, esse quadro que está se colocando, esse cenário que a gente está vendo agora, ele vem de algum lugar, né? Surgiu de algum lugar. Então, a gente tem uma obrigação, enquanto pais, mães e educadores, de entender esse cenário, de olhar para isso e decodificar de onde vem isso, por que isso está acontecendo nas escolas, para que a gente possa, né, realmente ter medidas efetivas para reverter essa situação, né? Se a gente olhar para os dados, eles não são nada animadores, né? Hoje a gente tem a maior população diagnosticada com ansiedade no mundo, aqui no Brasil, né? Nós somos hoje o segundo maior país da América Latina com diagnósticos de depressão. Então, esses dados não são animadores, né? Nossos alunos, eles estão em segundo lugar no ranking. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eles estão em segundo lugar no ranking de alunos mais ansiosos ao realizar um exame, né? E é óbvio, eu estou falando de dados gerais. É claro que em algumas realidades, em algumas escolas, em alguns estados, esse cenário varia um pouco. Mas nós estamos olhando para os dados gerais, né? Curioso, porque antigamente a gente ficava ansioso quando a gente não estudava para a prova, né? E aí a gente ficava com medo de tirar nota baixa, do pai e da mãe brigar. Hoje, às vezes, a gente vê os nossos filhos estudando bastante até, e quando eles chegam na prova, eles ficam muito ansiosos, tem o famoso branco, não conseguem ir bem na prova, né? E isso é uma coisa muito bem explicada pela neurociência já, né? Por que um aluno que muitas vezes estuda tanto, fica ansioso e na hora da prova tem branco, não consegue fazer? Porque falta autorregulação emocional. Porque essas crianças, esses jovens, eles não conseguem reconhecer um estado de ansiedade surgindo, né? E autorregular esse estado de ansiedade, né? O mundo cobra mais deles do que cobrava na nossa época, isso é fato. A forma como nós fomos criados é muito diferente da forma como os nossos filhos são criados. E eu não estou falando dentro de casa, eu estou falando no contexto de sociedade mesmo, né? Nós não éramos expostos a essa quantidade de telas que os nossos filhos são expostos hoje em dia, e isso já é comprovado pela neurociência, que é realmente extremamente danoso para o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, o uso das telas. Então, isso muda o comportamento, né? Nós tínhamos a oportunidade de brincar na rua, o mundo era mais seguro. Hoje os nossos filhos não têm essa oportunidade. As famílias eram mais numerosas, as crianças tinham mais primos, irmãos, colegas, né?
Hoje não, as famílias são menos numerosas, as crianças, muitos são filhos únicos, eles não têm essa oportunidade de exercitar essas habilidades socioemocionais nas condições que nós exercitamos, né? Então, o uso excessivo de tela, a mudança da configuração da sociedade, fez com que os nossos filhos não exercitassem, não trabalhassem as habilidades socioemocionais nesse contexto mais natural, que seria o contexto da primeira infância aí dentro da família, né? Crianças são escolarizadas mais precocemente. A gente antigamente ia para a escola só na época do prezinho, né? Com 6 anos, e depois entrava no primeiro aninho com 7. Hoje as crianças já vão para a escola praticamente ainda sem desfraude, no berçário, né? Porque a sociedade mudou. Pai e mãe precisam trabalhar, não mais só o pai trabalha, muitas vezes a mãe tem que trabalhar fora também o tempo todo, e a criança precisa ficar sob os cuidados ou de uma babá ou da escola. Então, veja quantas mudanças aconteceram no nosso cenário social que influenciam diretamente o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais dos nossos filhos. Por isso a escola precisa abraçar isso agora, né? Um outro dado aqui que também é bastante assustador, né? É a taxa de suicídio que a gente tem, né? Esses dados não são divulgados e nem é interessante que a gente divulgue isso, mas só para a gente entender, isso é realidade. Infelizmente, embora não seja agradável, a gente precisa olhar para isso, saber que isso está acontecendo para que a gente possa proteger os nossos filhos, proteger os nossos alunos, né? A imprensa não cansa de noticiar, né, principalmente no período aí mais crítico da pós-pandemia, né, da volta das aulas, a imprensa noticiou muito, né, o que estava acontecendo dentro de sala de aula. Então, a dispersão das crianças, a carga emocional, crianças tendo crises coletivas de ansiedade, né? A gente viu também muita dificuldade de relacionamento dentro das escolas. As crianças perderam a capacidade de se relacionar porque elas passaram 2 anos dentro de casa, né? Tendo só aula online muitas vezes. Então, essa interação online, ela não substitui. Ela é boa, claro, facilita a nossa vida, como está acontecendo hoje, né? Mas ela não substitui a interação humana. E nós somos adultos, a gente já tem uma formação neuropsicomotora concluída, né? Então, essa interação online não é danosa para a gente como ela é para as crianças. Então, é claro que foi bom no sentido de que eles não ficaram sem a aula, puderam ir mantendo o conteúdo, mas, por outro lado, existe um prejuízo grande, né? Para os nossos filhos nesse período aí de pandemia também, né? Então, é isso, as pesquisas estão mostrando isso, né? As notícias de jornais, elas estão mostrando isso, tá? E aí eu vou voltar um pouquinho agora a falar de coisa mais animadora, né? Vamos melhorar esse astral. Eu estava falando para vocês sobre as relações, que a educação socioemocional melhora as relações. E aí eu vou puxar aqui o maior estudo, o mais longo estudo já feito sobre felicidade no mundo até hoje, né? Que foi divulgado recentemente aí pela Universidade de Harvard. É um estudo que durou mais de 80 anos. Vejam, 80 anos de segmento de um estudo científico é muita coisa, né? E eles acompanharam pessoas ao longo desses 80 anos, pegaram crianças ali, foram acompanhando ao longo da vida para identificar o que tornava as pessoas verdadeiramente felizes. Eu estou falando de felicidade genuína, tá? Aquela felicidade autogerada, que a gente chama de contentamento, né? Aquelas pessoas que a gente diz assim, nossa, fulano é tão otimista, fulano está sempre acreditando que tudo vai dar certo, está sempre bem, está sempre feliz, mesmo diante da dificuldade, não perde a esperança, né? Isso é uma felicidade genuína, um contentamento que não depende das causas e condições externas, né? Eu fico feliz quando eu compro um carro novo, quando eu consigo pagar uma viagem para os meus filhos, claro, mas isso é uma felicidade transitória, é uma felicidade condicionada a algo externo. E esse estudo buscava avaliar a felicidade genuína, aquele estado de contentamento genuíno, independente de causas e condições externas. E eles observaram vários fatores, né? Como, por exemplo, alimentação, atividade física, local onde a pessoa morava, condição socioeconômica dessas pessoas. E eles chegaram à conclusão que as pessoas mais felizes, né? O que elas tinham de diferente é que elas não eram as mais ricas, elas não eram as que moravam nos melhores lugares,
não eram necessariamente as mais inteligentes, as que tinham maior QI, ou as que tinham os melhores empregos. As pessoas mais felizes eram aquelas que tinham boas relações, que construíam rede de apoio, né? Que tinham relacionamentos profundos e não só relacionamentos familiares, mas também e especialmente os relacionamentos de amizade construídos ao longo da vida. Então, vejo quanto é importante trabalhar a educação socioemocional para que os nossos filhos consigam construir boas relações e para que eles, então, consigam ser pessoas mais felizes, mais realizadas. Então, a qualidade dos relacionamentos é um fator de felicidade para os nossos filhos, né? Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que, assim, antigamente a gente ouvia muito assim, a escola prepara os nossos filhos para o mercado de trabalho, né? A escola tem que preparar os nossos filhos para o mercado de trabalho. Isso aí é uma educação que a gente pensava lá na era industrial, né? Foi um legado que a gente recebeu aí da era industrial e que hoje a gente sabe que não é mais isso, né? Veja, tem um estudo que diz, né, um estudo do Fórum Econômico Americano, que diz que 65% das crianças que estão hoje na educação infantil vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Então, é uma ilusão a gente achar que a escola tem que preparar os nossos filhos só para o mercado de trabalho. Elas têm que preparar os nossos filhos para a vida. Eu, por exemplo, hoje, trabalho em uma profissão que não existia quando eu me formei pela primeira vez, quando eu escolhi a minha primeira profissão, né, que foi na área da saúde, essa profissão de consultor socioemocional, de educador socioemocional, não existia. Não se ouvia falar sobre isso. Então, imagina, se eu hoje, né, trabalho numa profissão que não existia, imagina as crianças que estão na educação infantil, né? Quantas profissões vão surgir aí, por exemplo, no metaverso? Né, para essas crianças, para esses nossos filhos trabalharem. Então, é muito importante que a gente entenda que o principal papel da escola hoje é preparar os nossos filhos para a vida, né? Porque o mercado de trabalho vai muda rapidamente, e se eles estiverem bem preparados para a vida, com certeza eles vão conseguir se atualizar, estudar, conhecer novas profissões, desenvolver novos conhecimentos, né, com muita tranquilidade. Aqui um pouquinho daquilo que eu falei para vocês, né, sobre a importância da educação socioemocional no mercado de trabalho. Uma pesquisa da revista Exame, divulgada pela revista Exame, diz que 87% das demissões acontecem por problemas de comportamento e relacionamento. Então, quanto mais os nossos filhos souberem, né, lidar com as suas emoções, menor a chance, maior a empregabilidade deles e menor a chance de que eles percam seus empregos, né, menor a chance de demissão, tá? E aí, maior a empregabilidade... Opa, tá difícil aqui no meu... Maior a empregabilidade, por quê? Porque 40% das posições nas empresas, né, elas requerem habilidades socioemocionais. Eu acho que esse dado, eu arrisco a dizer que esse dado, essa pesquisa é de 2017, então esse dado provavelmente já melhorou, já aumentou aí, né? Mas a gente sabe que os cargos de liderança hoje no mercado de trabalho, eles são ocupados não pelas pessoas que têm maior quociente intelectual, não necessariamente, tá? Pelas pessoas que têm maior quociente intelectual, mas pelas pessoas que têm maior quociente emocional, as pessoas que sabem se relacionar melhor, porque o cargo de liderança, para o cargo de liderança, que são os cargos mais almejados dentro das empresas, né, dentro do mercado de trabalho, a pessoa tem que saber lidar com os outros, né? Se ele vai ser um diretor, um CEO, um gerente, ele vai ter que lidar com equipe, ele vai ter que desenvolver pessoas, ele vai ter que agregar conhecimento de várias pessoas em torno de um mesmo projeto, e para isso essa pessoa precisa ter muita habilidade social e emocional, tá? Então, essas habilidades que a gente está conversando, e essas habilidades que eu estou listando aí para vocês, elas fizeram parte da formação acadêmica de vocês, né? A gente aprendeu na escola, por exemplo, a gente teve aula, por exemplo, sobre autoestima, sobre como melhorar a nossa autoestima. A gente teve aula sobre como fazer e manter boas amizades, fazer e manter, né? Fazer amizade é fácil, manter a amizade é muito complicado, é muito difícil, né? Ao longo da vida. Nós tivemos aula sobre o que é uma escuta ativa, como ter mais empatia. Nós não tivemos isso, né? Mas a educação socioemocional, ela trabalha estes temas com os nossos filhos dentro de sala de aula, tá?
E por que que hoje a gente precisa oferecer isso para as crianças e antes a gente não oferecia? Primeiro ponto, tudo aquilo que eu coloquei para vocês. A mudança no contexto social, né? E também na exposição da tecnologia, ela traz hoje uma perspectiva de desenvolvimento neuropsicomotor para os nossos filhos muito diferente da perspectiva que a gente tinha, tá? Então, esse é um ponto. Mas a gente vai além, né? Entendendo isso, olhando para isso, os educadores, então, colocaram a educação socioemocional como uma premissa dentro das escolas. Hoje, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece 10 habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas nos alunos. Isso em qualquer escola, nas públicas e nas privadas. A BNCC é um documento que tem força de lei. E dentro dessas 10 habilidades e competências, 4 são socioemocionais. Então, vejam, de tudo que os nossos filhos têm que aprender na escola hoje, de todas as habilidades que eles têm que desenvolver, 40% são habilidades socioemocionais. Olha a importância disso, né? O documento da Unesco, que traz os 4 pilares, é um documento que todo educador conhece, traz os 4 pilares da educação aí, né? Dos 4 pilares, 2 são estritamente socioemocionais, que é aprender a ser, que fala da habilidade de autoconhecimento e autorregulação emocional, e o aprender a conviver, que fala das habilidades de relacionamento, né? Então, está aí no documento da Unesco a importância de se desenvolver as habilidades socioemocionais na escola. E o CASEL é a base do programa Pleno. O CASEL é hoje o maior centro de pesquisas em aprendizagem socioemocional e a maior referência de pesquisa científica na área de aprendizagem socioemocional no mundo. Em qualquer lugar do mundo que a gente for estudar educação socioemocional hoje, o CASEL vai ser a referência. E ele é a base do programa Pleno. Então, todo o programa Pleno desenvolve as suas aulas em cima das pesquisas científicas do CASEL, baseado nas pesquisas científicas do CASEL. Tá? E quais são essas habilidades e competências que o CASEL determina que a gente precisa desenvolver nas crianças dentro do ambiente escolar? Então, a primeira é o autoconhecimento, que é a alfabetização emocional, é a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções, né? A segunda é a autorregulação emocional, que é o que a gente chama de gestão das emoções. Então, a gente sempre diz para os nossos alunos, não existe emoção boa ou emoção ruim, né? Não existe emoção positiva e emoção negativa. Emoções fazem parte da nossa condição humana, né? O que é bom ou ruim, negativo ou positivo, agradável ou desagradável, é a forma como a gente lida com essas emoções, é a forma como a gente externaliza essas emoções. E isso faz parte da autorregulação emocional. Então, é natural eu sentir frustração. O que não é natural é eu bater ou eu xingar um coleguinha na escola porque eu estou me sentindo frustrado. Eu preciso aprender a lidar com a minha frustração de uma forma saudável, né? Então, isso faz parte da autorregulação emocional. E, por fim, a gente tem as outras 3 habilidades que vão tratar da nossa capacidade de relacionamento, que é a consciência social, é a nossa capacidade de se reconhecer como parte de uma sociedade, né? A nossa tomada de decisão responsável, que é a habilidade de, uma vez entendendo as minhas emoções, regulando as minhas emoções, fazer boas escolhas para mim e para os outros, então tomar decisões responsáveis dentro desse contexto de sociedade, né? E melhorar as minhas habilidades de relacionamento, né? Aprender a lidar com todas as pessoas de uma forma saudável, com os diferentes tipos de personalidade, de forma saudável, respeitosa, né, humana, e ainda assim mantendo ali a minha dignidade enquanto ser único. Então, eu preciso me relacionar, né, bem, mas eu também preciso saber impor a minha opinião e a minha vontade. Então, essas são as habilidades que a gente trabalha com as crianças dentro da sala de aula no programa Pleno, tá? Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu acredito que tenha ficado claro que essas habilidades socioemocionais, elas podem sim ser ensinadas, aprendidas e praticadas, e desenvolvidas ao longo da vida dos nossos filhos, né? Da vida escolar dos nossos filhos. Então, o que é o programa Pleno, né? Em resumo, é um programa para desenvolver de forma intencional essas competências socioemocionais através de metodologias ativas dentro de sala de aula, dentro da escola, tá? Então, duas ressalvas eu quero fazer agora nesse momento. Primeiro,
É um programa que desenvolve de forma intencional. Então, a gente tem intencionalidade pedagógica no desenvolvimento desse programa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, como eu disse, é um programa pedagógico, não é um programa terapêutico, tá? Então, muitas vezes, as famílias perguntam assim para mim, então agora vai se trabalhar essas habilidades socioemocionais, o meu filho estava fazendo terapia porque ele precisa melhorar as habilidades de relacionamento dele, então ele está na terapia, agora eu não preciso mais da terapia, vai desenvolver isso na escola. De forma nenhuma, tá? Se os nossos filhos, né, os filhos de vocês, têm indicação para um acompanhamento terapêutico, ele não deve ser interrompido, tá? Por quê? Porque o programa de educação socioemocional, ele não é terapêutico, ele é pedagógico. Então, é um outro viés. Patrícia, mas o programa de educação socioemocional vai ajudar o meu filho na terapia? Por exemplo, ele está fazendo terapia porque ele tem um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. O programa Pleno ajuda, meu filho? Ajuda. Vai ajudar a melhorar a capacidade de foco, a autorregulação emocional. Então, são complementares, tá bom? Mas o programa de educação socioemocional, ele trabalha na prevenção e na promoção da saúde emocional das crianças, tá? Então, ele trabalha na prevenção e na promoção, não no tratamento. Então, esse eu acho que é um ponto que a gente precisa deixar bem claro. Como que ele acontece na escola? Uma aula por semana, dentro da grade curricular. Nosso programa atende do infantil até o ensino médio, e nós trabalhamos com projetos e temas bimestrais. Então, como ele é um programa que trabalha a partir de metodologias ativas de aprendizagem, nós não trabalhamos aquela aula tradicional, onde o professor entra, dá a aula, os alunos ouvem, aprendem e fazem uma prova, tá? No programa Pleno, eles vão trabalhar com projetos, eles vão desenvolver esses projetos, são 4 projetos ao longo do ano, e desenvolvendo esses projetos, eles vão exercitando essas habilidades e competências socioemocionais na prática. Então, o professor, ele é um tutor, ele é um facilitador da aprendizagem e do conhecimento das crianças, tá bem? Nós temos aí o material, né, o material impresso, o material físico, que vai dar apoio ao desenvolvimento dos projetos dos alunos. Então, são revistas, livros que trazem conteúdos que os alunos vão utilizar como base para que eles entendam cognitivamente o que são essas habilidades e, na hora que eles estão fazendo o projeto, eles praticam essas habilidades, tá? A gente tem também recursos digitais, que são as nossas plataformas, a nossa plataforma e os nossos aplicativos, que também apoiam aí o desenvolvimento dos alunos. É uma decisão da escola utilizar ou não os recursos digitais, tá? O conteúdo principal, ele está todo no material físico. Agora, a gente tem o material digital como um suporte ao desenvolvimento dessas aulas, mas isso é uma decisão da escola. Então, alguns professores optam por utilizar os recursos digitais e outros não, tá? Mas a gente tem também o apoio dos recursos digitais, né? Nós temos também o Abraço, que é o material da educação socioemocional para as famílias. Então, é um pôster que vocês vão receber fazendo cadastro na nossa plataforma. Vocês acessam através do QR Code vários conteúdos de educação socioemocional para os pais. Eu brinco, eu falo que filho não vem com manual de instrução, mas a gente, como pai e mãe, a gente pode sim ter apoio pedagógico para nos tornarmos melhores pais e melhores mães, para educarmos melhor os nossos filhos, né, diante dos desafios que vão surgindo aí ao longo dos anos da evolução, né, da nossa sociedade. Então, a gente tem um material aí construído com muito carinho, com muita propriedade, com muito estudo, para apoiar vocês. Então, dentro desse material do Abraço, vocês vão ter e-books, videoaulas, falando sobre como fazer combinado com as crianças, como trabalhar o sim e o não, né? Como falar sobre regras. Então, ensinando os pais, né, a lidar melhor com essas questões dentro de casa, tá? Para quê, né? Por que a gente traz tudo isso, né? Por que a gente quer tudo isso? Porque, no fundo, nós queremos crianças e adultos mais saudáveis, e eu vou lembrar aí, vocês, que o conceito de saúde, dado pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Ele não é assim, saúde é só um bem-estar físico. A própria OMS, ela diz que saúde é um bem-estar físico, mental, social, né? Um bem-estar que também
passa pela questão social e pela questão emocional. Daí a importância de se trabalhar a educação socioemocional para a saúde integral dos nossos filhos. E se vocês se lembrarem, lá no comecinho, quando eu estava me apresentando, eu falei que quando eu tive o burnout, né, aquele estresse emocional, eu desenvolvi várias doenças físicas. Então, hoje a gente sabe que muitas doenças físicas, elas são consequência de problemas emocionais, né? São o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Doenças que advêm, vamos dizer assim, que se traduzem em uma alteração física, mas que o fundo é um fundo emocional, né? Então, a gente precisa trabalhar educação socioemocional pela saúde dos nossos filhos. Daí o tema da nossa conversa de hoje, né? Então, a gente quer crianças e adultos mais saudáveis, mais prósperos, mais realizados, né? Que sejam pessoas mais atentas, não só a si mesmos, mas também mais atentos ao mundo, né? Mais equilibrados emocionalmente, mais confiantes e, por fim, eu acho que o que todos nós queremos, enquanto pais, mães e educadores, nós queremos crianças e adultos mais felizes, né? Tudo que a gente busca, tudo que a gente mais quer, que os nossos filhos estejam bem e felizes. A gente sabe o quanto nos dói, o quanto é difícil para a gente, enquanto pai e mãe, ver o nosso filho triste, né? Desapontado, né? Desesperançoso. Então, eu acho que tudo que a gente mais quer é que eles sejam felizes. Eu vou aqui caminhando para o finalzinho, né? Dizendo e reforçando que educação para nós é coisa muito séria, né? Para nós do Pleno, para todos os educadores da escola, eu tenho certeza, educação para a gente é coisa muito séria e é coisa de muito valor, né? Então, como dizia Aristóteles, essa frase linda do Aristóteles que eu adoro, né? Educar a mente sem educar o coração não é educação em absoluto. Então, nós precisamos educar as nossas crianças, não só para que elas tenham mentes brilhantes, mas para que elas tenham também corações potentes, né? Para que sejam pessoas boas, generosas, né? E que sejam, a partir disso, pessoas de mais valor e mais felizes. Tá? Eu vou deixar aí na tela, por alguns minutinhos, um QR Code, que é o nosso link de pesquisa de satisfação sobre esse momento, para que vocês se sentirem à vontade de responder, né? É muito importante para a gente saber a opinião de vocês, né? Pais, mães, sobre o que vocês acharam sobre desse momento, dessa conversa, se isso trouxe, agregou valor para vocês, né? E antes de abrir aí o espaço para as perguntas, para a gente ver se tem perguntas, né? Eu queria dizer para vocês que tem um professor, dentre os muitos professores maravilhosos que eu tive ao longo da minha vida, aos quais eu sou muito grata, mas tem um deles que uma vez me disse assim: Patrícia, a única coisa que as pessoas te oferecem e que você nunca vai poder retribuir é o tempo de vida delas. Então, quando elas te oferecerem o tempo de vida delas, você honre esse tempo, faça o máximo que você puder para honrar esse tempo. Então, hoje vocês me ofereceram aqui 1 hora, né, do tempo de vida de vocês, e eu espero do fundo do meu coração que eu tenha honrado esse tempo, que a gente tenha conversado aqui sobre questões que vão realmente fazer com que vocês reflitam enquanto pais, mães e educadores, para que a gente consiga construir um ambiente escolar mais saudável, mais feliz para os nossos filhos, para os nossos alunos, tá bom? Muito obrigada e fico disponível aí para as perguntas. Patrícia, nós recebemos uma pergunta aqui muito interessante, por sinal, que é a seguinte: o que foi tão ruim em nossa geração para nos preocuparmos tanto com este tema agora? Com esta preocupação e estas ações de prevenção, com esse debate, enfim, podemos tornar a próxima geração melhor? Boa, é uma ótima pergunta, né? Vou brincar que vou dizer que é a pergunta de milhões, né? Porque, realmente, quando a gente estava conversando ali durante a palestra, né? Em algum momento eu cheguei a falar sobre isso, né? Eu falei, a gente precisa olhar e entender por que que isso está acontecendo, por que que esse cenário está se configurando, né? E essa pergunta vai de encontro a isso, né? De fato, eu acho que eu dei algumas pistas, assim, durante a minha fala, né? Falei aí da questão da configuração social, de como mudou, né, o nosso contexto social, o contexto familiar, né? E como isso influencia na criação, na forma como a gente cria os nossos filhos, na forma como a gente educa os nossos filhos, né? Mas eu vou chamar a atenção para 2 pontos aqui muito importantes, tá?
Um deles é muito contundente no que diz respeito à pesquisa científica. A gente tem já muitas pesquisas científicas que deixam, assim, extremamente claros os malefícios do uso de tela para as nossas crianças no desenvolvimento, no que diz respeito ao desenvolvimento neurológico, ao desenvolvimento psicomotor dessas crianças, psicológico, ao desenvolvimento da motricidade dessas crianças. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Mundial de Pediatria, já deixa muito claro a importância de não utilizar telas com crianças até os 6 anos de idade. E quando eu digo não utilizar telas, eu digo 0 de telas. Até então, até pouco tempo atrás, a gente não sabia, a gente achava que a tecnologia era ótima, né? Eu mesma, quando eu tive a minha filha pequena, eu comprei a coleção inteira do Baby Einstein para ela, que eram uns DVDs, assim, que ficava passando um videozinho com uma musiquinha, e eles diziam que aquilo estimulava o desenvolvimento. Se eu soubesse naquela época do que eu sei hoje, eu jamais teria comprado a coleção do Baby Einstein, né? Mas a pesquisa científica, ela vem para isso, né? Para comprovar, para comprovar, né? Para o bem ou para o mal, crenças que a gente tem de forma empírica. Então, hoje a gente sabe que o uso de telas, ele é extremamente prejudicial para o desenvolvimento das nossas crianças. Então, a minha grande recomendação aqui hoje é: retirem as telas dos filhos de vocês. Ai, Patrícia, mas é uma realidade da qual a gente não pode fugir. Eu estou falando de tela recreativa, tá, pessoal? Uso recreativo das telas. E quando eu falo de telas, eu falo de qualquer tipo de tela. Eu falo de televisão, celular, tablet, computador, né? Então, assim, retirem ao máximo que vocês puderem, né? A Sociedade de Pediatria, ela recomenda 0 de telas até os 6 anos de idade, 0, né? Ah, mas é um programinha educativo. Não. Então, assim, eu ouço muito falarem assim, por exemplo, a galinha pintadinha ensina a contar. Não, ela não ensina a contar, ela ensina a criança a decorar uma sequência numérica. Mas se você colocar um material dourado ali, a criança não vai saber fazer a correlação entre aquela sequência numérica que ela aprendeu e a quantidade, de fato, né, a materialidade da matemática. Então, a gente sabe que a tela recreativa, ela não agrega nada, né? A gente está usando, né, enquanto pais e mães, a tela como um pacificador dos nossos momentos, né? Então, a gente entrega a tela para ter um pouco de paz, e é muito importante que a gente reflita sobre isso, sabe? Sobre a nossa responsabilidade em estarmos mais juntos dos nossos filhos. Então, quando eles estão utilizando a tela, pessoal, eles não têm interação social. Não existe interação social. E as habilidades socioemocionais, elas só se desenvolvem na interação humana. Elas não se desenvolvem através do uso de telas, né? Então, eu acho que o uso de telas é o grande vilão dos problemas que a gente tem hoje, sociais e comportamentais, com as nossas crianças. E eu falo isso porque as pesquisas são contundentes, né, a respeito disso, tá? Mas a gente tem outros fatores também, que são esses fatores que eu citei, né? As questões sociais, a dificuldade, as famílias menos numerosas, escolarização precoce, a falta do brincar livre, né? As crianças hoje têm agendas muito lotadas, quase que de mini adultos, né? Então eles dizem assim, Patrícia, mas o meu filho faz natação, balé, judô, não sei o quê, mas ele gosta, ele adora, né? Ele pode até gostar, a criança pode até gostar, mas ela está grande parte do tempo com atividades dirigidas, né? Ela brincar na água é uma coisa, fazer aula de natação é outra, completamente diferente. Brincar livre na água é uma coisa, fazer natação é outra, né? Então, para o desenvolvimento, o brincar livre, o tempo do ócio criativo, ele é muito importante, né? É no ócio criativo que a criança treina resiliência, que ela treina as suas frustrações, que ela treina a sua criatividade, que são habilidades socioemocionais. E quando a criança não tem esse tempo do ócio criativo, quando ela está presa numa tela, ela não está treinando nada disso, né? Por isso essas crianças vêm desenvolvendo tantas questões aí preocupantes quando a gente fala de saúde emocional, saúde física. As crianças estão ficando cada vez mais obesas, com as suas habilidades motoras, de coordenação motora grossa e fina também, cada vez mais prejudicadas, com mais dificuldade. Então, são inúmeras
as evidências, né, de que realmente a gente precisa olhar para isso e trabalhar essas habilidades e competências para resgatar o que se perdeu em algum momento. E aí a segunda parte da pergunta era, né, você acha que o que a gente pode fazer para melhorar isso no futuro, né? Eu acredito demais no potencial da educação socioemocional para reverter esses quadros que a gente está vendo aí, tá? Então, eu acho que ela é fundamental diante de tudo isso que eu coloquei, né? Eu acho que a educação socioemocional é realmente o grande portal, assim, para a gente reverter isso, né? E não é a educação socioemocional só dos nossos filhos, é a nossa educação socioemocional. Por isso que no pleno a gente tem os encontros em família, os momentos pleno em família, que são justamente momentos que a gente vai ter ao longo do ano para convidar vocês para refletir sobre essas questões socioemocionais na perspectiva paterna e materna. Como a gente pode trabalhar essas características socioemocionais, essas habilidades em nós mesmos, para que a gente possa ajudar os nossos filhos também, tá? Então, eu acho que é isso. Não sei se a pessoa que fez a pergunta se sentiu atendida aí na resposta, mas... Essa foi uma pergunta previamente encaminhada. Então, vamos torcer para que sim. A gente Espero tem mais que eu tenha... tempo para... Pode falar. Aqui tem alguma coisa aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui. É um comentário aqui em relação ao estímulo de telas, hoje, inclusive, em escolas, com aulas interativas para alunos com menos de 6 anos, para maiores de 10. Então, ela comenta e pergunta, como mudar isso com essa tecnologia já instalada em nossa sociedade, inclusive educacional? Ótima pergunta. Então, aí a gente vai fazer essa diferenciação importante, tá? Do uso recreativo das telas, sem interação, e do uso educativo das telas, com a interação de um professor, com a mediação ali do professor, dos colegas, né? Ou até mesmo em casa. Então, por exemplo, se eu estou assistindo um filminho com meu filho, né? Em casa, um filme da Disney, que seja, né? É um uso recreativo, mas eu estou junto com a criança, eu estou interagindo com ela, eu estou conversando, olha aquele personagem, terminou o filme, a gente discute o que a gente assistiu, a gente, nossa, o que você achou daquele personagem? Olha, naquele momento, ele falou tal coisa, isso é legal, isso é bacana. Aí, ok, porque a gente está usando o recurso da tela, mas a gente está interagindo socialmente a partir daquele recurso, o que é muito diferente de eu ligar um filme da Disney, botar o meu filho sentado ali, sair, fazer outra coisa, e deixar ele assistindo o filme sozinho, sem nenhuma interação social, sem agregar nenhum valor para aquele momento, tá? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Então, assim, de forma alguma, a gente pode invalidar o uso das telas como um recurso, tá? Isso é importante. Na educação, a gente utiliza como recurso. Inclusive, o Pleno tem, né? A plataforma digital e os recursos dos aplicativos. Porém, eles só são utilizados com a interação, a partir da interação humana, né? Da gente trabalhar aquele conteúdo. Eu costumo, por exemplo, orientar as famílias a assistirem divertidamente juntos com os filhos, né? Esse é um filme maravilhoso. É um filme que pode ter um uso puramente recreativo, assistir o filme, ok, mas ele pode ter um uso belíssimo do ponto de vista pedagógico e de educação socioemocional, porque é um filme que tem um conteúdo de valor, um conteúdo bacana, mas que ele não se, vamos dizer assim, ele não se concretiza por si só. Ele precisa de uma interação. Então, quando os pais assistem divertidamente com seus filhos e depois conversam sobre isso, conversam sobre as emoções, né? Sobre o que a alegria é importante, sobre como é importante e natural sentir tristeza às vezes, como a gente tem que se dar esse direito de se sentir triste, né? Hoje em dia ninguém pode ser triste na internet, todo mundo é só feliz, né? Então, quando a criança sente e entra em contato com a tristeza, ela diz, nossa, tem alguma coisa errada comigo. Né? Quando a gente naturaliza as emoções, e o filme é um recurso para isso, né? A gente faz a criança entender que, olha, todo mundo tem momentos de alegria e de tristeza e está tudo bem, é normal. E não é porque você está triste que você está necessariamente com depressão, né? A gente precisa diferenciar isso. Então, utilizar a tela como um recurso pedagógico, tá? É muito diferente e pode ter, sim, um valor muito importante,
tá? De trabalhar o uso de telas ou de usar as telas só como uma questão recreativa. Existem jogos, por exemplo, que as crianças ficam jogando trancadas no quarto sozinhas e que são jogos extremamente agressivos, com conteúdos sexuais pesados, e os pais nem sabem. Quando eu cito nas palestras alguns jogos e pergunto se os filhos jogam tal jogo, jogam. Vocês sabem do que se trata esse jogo? Vocês já viram? Vocês já estiveram junto com as crianças jogando isso? Vocês já viram o que acontece nesse jogo? Os pais ficam chocados, porque eles não tinham nem ideia. Porque eles não estão ali junto, entende? A criança fica realmente abandonada frente às telas, né? A palavra é forte, mas é a realidade. Acontece. Né? Acontece dentro das nossas casas, acontece com as crianças que estão se relacionando com nossos filhos. Então, a gente precisa cuidar. Doutora Tem Francisca, mais? doutora Patrícia, acho que nós chegamos aí ao limite do nosso combinado, né, de 1 hora de palestra. Eu gostaria de agradecer, então, nosso muito obrigada por esse encontro tão esclarecedor. A educação socioemocional faz parte da nossa trajetória de escola franciscana, e o Pleno vem agregar sistematização, intencionalidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido desde a origem aí do Colégio Pio XII. Então, nosso muito obrigada por esse momento. Às famílias e aos nossos colaboradores, um agradecimento especial por estarem presentes até o final deste encontro. E, em nome do Colégio Franciscano Pio XII, fica aqui um abraço fraterno a cada um e a cada uma, e um desejo de que o socioemocional seja muito bem desenvolvido em todas as nossas crianças e que isso reverbere também nas nossas famílias. Boa noite, paz e bem a todos.